A paz do Eterno, bem-vindos ao canal para a glória de Deus e que o Eterno, em nome de Cristo Machia, esteja dentro do nosso coração e que a paz do Eterno esteja em nosso coração. Existe, irmãos, algo que a gente precisa dialogar, conversar. Primeiro, eu vou falar da pessoa do Josafá, porque ele é a questão, o cerne da questão. Josafá é uma pessoa que ele não tem, para mim, tá? Como diria, ele não tem cacife, calibre, ele não tem condição de espécie nenhuma, tá? Nem psicológica, nem outras que eu não vou ficar comentando aqui, para poder, tá, estar no YouTube dizendo onde qualquer ser humano, não é a Irmandade da Congregação, não, deve ou não deve estar, quem deve seguir, qual Deus, como, de que forma e onde. Jamais ele teria esse poder. Não tem. Mas eu não sei o que passa pela cabeça desse cara, que ele enfiou isso na cabeça dele e tá aí enganando um monte de gente. Primeiro, que um líder, tá, verdadeiro, ele jamais coloca, impõe, obriga ou coloca fardo ou qualquer tipo de coisa onde para essa pessoa fazer aquilo que está sendo colocado, ela tem que ser convencida. Então, o que eu digo a você? Ele quer ser convincente quando ele não convence nem a ele mesmo. E ele com essa lorota, tá, de ficar aí querendo ensinar a Bíblia e dizendo que ama Jesus, porque para mim isso é uma lorota. Ele não ama Jesus, nunca amou, tá? Porque para dizer as coisas que ele diz, as barbaridades que ele diz, não tem nada de amor nisso. Então o que acontece? Ele pega e coloca que quem pratica heresia é a congregação. A congregação não tem heresia nenhuma. Nenhuma. Primeiro, por quê? Quando você está num lugar, seja onde for, que a primícia é Deus e o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, então, meu amigo, não tem heresia. Se tem outro depois disso, antes disso, entre isso, é heresia. Mas se não tem, não é. Ah? E isso eu provo por A mais B. Agora, o que ele quer embutir na cabeça das pessoas? Confusão. Por quê? Porque esse cara, toda hora, ele cria, inventa alguma coisa. Quando ele não diz que a igreja está parecendo com maçonaria, pela a arquitetura, quando ele diz que a igreja é uma igreja que supostamente foi criada em cima de outra igreja, que era presbiteriana, que Franciscão saiu de lá. Quando ele não diz isso, ele diz que não crê em Jesus, que não adora Jesus. Então, para começo de conversa, todas as igrejas saíram da Igreja Católica, né? Depois de tudo aquilo que houve de Lutero, aquela história toda. Todos somos protestantes. Nós não somos cristãos. Cristãos eram os apóstolos. Eu e você não somos protestantes, tá? Nós somos salvos, nos achegamos e temos uma salvação de Deus em Cristo. É outra situação. E esse vídeo vai ficar grande, ele vai ter parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, não sei quantas, porque eu vou seguir nessa linha. E eu não vou fazer não vou fazer vídeo grande, então eu vou dividir em partes. O que eu quero trazer para vocês? Existe uma pessoa chamada Josafá que embute na cabeça das pessoas confusão
uma série de confusão e muita gente já caiu nessas confusões dele. E eu quero simplesmente desmascarar ele através da Bíblia, do que está na Bíblia, através do que está pelo Espírito Santo sendo mostrado para todas as pessoas. Porque eu e você sabemos que quando se trata de Bíblia até Cristo, é o Velho Testamento. Então não existe nada para os cristãos da época, tá? Que eram os apóstolos, todos os que se converteram naquela época dos apóstolos, aqueles ali eram verdadeiros cristãos naquela época, porque nós conhecemos Cristo através do que foi escrito e do Espírito Santo que nos foi dado e revelado por Deus. Então, nós não conhecemos Cristo através do Espírito Santo e através do que é narrado pela Bíblia. Bíblia que foi escrita por Constantino. Então, em 270 depois de Cristo. Então, os verdadeiros cristãos eram os apóstolos. E o que eles tinham de Bíblia até ali era o Velho Testamento. Então nós vamos ter que, depois desse vídeo aqui, nós vamos entrar no vídeo do Velho Testamento para a gente poder entender, destrinchar tudo isso e colocar isso em panos brancos, em pratos limpos, para ficar uma coisa certa, para parar essa enganação de Josafá. Por quê? Eu não vou xingar Josafá, vou falar que não adianta. Ele já disse que não adianta, que o trabalho dele é esse. Ou seja, ele se prontificou a fazer isso porque ele viu aí alguma coisa. Menos Deus, ele não viu Deus porque ele não glorifica a Deus. A única vez que eu vi ele dando glória a Deus foi quando ele botou uns fogozinhos aí, uns fogozinhos num vídeo que ele fez e ficou 1-0, 2-0, 3-0, glória a Deus, e botou fogozinho lá brincando, fazendo chacotinha e deu glória a Deus. Antes disso, eu nunca vi Josafá dar glória a Deus. Mas ok, vamos ao vídeo. Eu vou mostrar um áudio aqui para vocês. Então o que eu estou explicando para vocês é isso. Josafá é uma fraude, é uma farsa, é enganador, fazedor de confusão, leva pessoas a engano, a erro e a perdição. Então, eu estou fazendo isso e alertando. Fica ligado e esperto com ele, porque senão vai dar ruim. Eu vou mostrar o áudio, vou tentar fazer tudo muito rápido aqui, mas as coisas ficam emboladas quando você quer fazer rápido, entendeu? Mas não vamos fazer por parte. O que der para fazer nesse primeiro vídeo vai ser feito. O que não der, a gente faz uma segunda parte. Vamos lá. Opa. Deixa eu ver se esse áudio. Agora, gente. Agora é que o negócio azeda de vez. Gente, isso aqui é as facetas da CCB sendo revelada. Ou seja, para você descobrir de verdade o que é uma seita, você tem que criticá-la. Você tem que começar a analisar e aí você vai ver o comportamento de quem está lá dentro. Para você ter uma base do que é que eles acreditam e o que é. Então já deu para começar, né? Já deu para ver como que ele começa esse áudio aqui. Dizendo, acusando, que ele sempre acusou aí, sim, que a congregação é uma seita. E ele dizendo que tem que atacar ela para ver, né? E criticar ela para ver se ela é uma seita ou não. Mas qual é o intuito dele? Vamos lá. É que eles estão aprendendo. Agora fica vendo grosso. O rapaz respondeu bem, né? Jesus esteve lá 3 anos ensinando eles, mais 40 dias ainda depois que ressuscitou. Ou seja, Jesus ainda teve mais 40 dias, né, para ensinar, orientá-los. E olha a resposta. Bom dia para Jesus. Jesus ensinou Pedro. Jesus era um homem, então ele ensinou Pedro. E quem ensinou Jesus? O que eu vou falar depois? Jesus era um homem. Jesus ensinou Pedro. E quem ensinou Jesus? Jesus para ela é um homem comum que precisou de alguém ensinar ele. Precisou. Bom, eu quero só trazer um lembrete aqui, que a Bíblia diz que aquele, tá, que não confessa que
Jesus é homem e que veio em carne, não crê em Jesus e não faz Jesus como Jesus é, o verdadeiro Filho de Deus. Pedro, ele disse para Jesus, tu és o verdadeiro Filho de Deus. Todo o Velho Testamento, até a chegada de Jesus, fala de Jesus. Os profetas, quase todos, citam Jesus como homem. Tanto que, quando foi perguntado para Pedro, foi dito, uns diz que tu és Elias, outros que tu és João, outros que tu és profeta. Nunca disseram, na Bíblia nunca disse que Deus ia mandar Deus. E aí é onde eu digo a você. Aí ele acabou de falar aqui. Esse povo da congregação não crê que Jesus é Deus. Todo tempo Deus disse que ia mandar que ia ser o libertador e que ia pisar a cabeça da serpente e que ia fazer toda a obra que nenhum homem poderia fazer, a não ser esse que seria enviado. Ele insiste em dizer que Jesus é Deus. Vamos lá. Eu tenho 5 filhos, preparação de Deus, tá? Algum filho meu, em algum momento, vai poder ser eu? Mesmo que tenha o mesmo DNA e tenha várias coisas. Não vai poder. Porque eu vou continuar sendo eu. Eles vão ser eles. Então não pode. E outra coisa. Quem ressuscitou Jesus foi Deus. Se Deus tivesse morrido, quem ia ressuscitar o próprio Deus? Porque, meu amigo, um morto não tem vida. Tá morto, tá acabado, acabou, a vida acabou. Morreu, acabou a vida, acabou a vida. Presta bem atenção nisso. Então, como que um Deus morre e ele mesmo ressuscita ele estando morto? Não tem lógica, não existe, não tem como. Agora, se um homem morre e tem um Deus olhando para ele ali, e já estava predito, isso já era profecia, que no 3º dia ele ia ressuscitar, esse Deus ressuscita este homem que morre. Este homem é ressuscitado por um Deus, e só existe um Deus, porque o próprio Cristo diz isso. Só existe, o que importa é que nós adoramos em verdade, porque existe um só Deus. Então, quem está falando heresia aqui, se esse cara passa o tempo todo dizendo que Jesus é Deus, e Deus é tipo assim, um coadjuvante que está ali na reserva e tal, mas o negócio é Deus. Então ele quer pegar a adoração de Deus, colocar em Jesus e pegar o Jesus e colocar no... Não existe. É algo que você não tem como conceber como lógica. Então, Jesus, ele é o Salvador. Esse é o papel de Jesus. Machia, o Messias, Ben David, ou Ben Yosef, que é José, quando ele diz que... Porque no estudo judaico, Ben Yosef é José, né? E Ben David é raiz de Davi. Então, o que nós temos lá no Velho Testamento? Um desejado, um esperado, um Salvador, que em todo o tempo, quando imputaram a Jesus que ele era rei dos judeus, ele mesmo disse, vocês é que dizem que eu sou rei dos judeus. E ele sempre falou, tudo que eu preciso, se eu precisasse disso ou daquilo, eu não pediria a ninguém, eu pediria ao meu pai. Pai. Ele não disse que ele faria, ou que nunca Jesus tomou para si posição de eu. Nunca.
ele sempre, tanto que a própria Bíblia diz que ele sempre se fez, né, podendo ser igual a Deus, ele se fez como? Diminuiu. Por quê? Ele poderia ser igual a Deus em que sentido? Porque ele poderia dizer, né, sou filho de Deus, como herdeiro de Deus, como enviado de Deus, tendo, né, plena ligação com Deus, ser igual a Deus. Mas ele não se fez igual a Deus. Muito pelo contrário, ele mesmo sempre se diminuiu. Então, irmãos, eu estou querendo trazer para vocês que o Josafá, ele está enganando as pessoas. Vocês que estão do lado de Josafá, ele está enganando vocês. Porque Jesus jamais Jesus vai tomar o lugar do Criador. Porque existe o Pai, existe o Filho e o Espírito do Pai está no Filho. Como também está em nós que somos filhos, co-herdeiro com Cristo. Toda a nação de Israel, a qual reconheceu Jesus e a qual vai reconhecer Jesus, porque até que Jesus volte, vai acontecer esse renovo, vai acontecer esse conserto da nação de Israel, vai reconhecer que Jesus é o Messias. Então, por que esse cara vem para cá mudar todas as coisas, querer mudar a Bíblia, querer mudar tudo? E vocês não enxergam isso? Porque ele vive arrastando que nós temos que dar a glória de Deus para Jesus, mas não é nada disso. Quando Jesus disse, a glória é só do Pai, a glória não é do Filho. A glória, se ele tiver alguma glória, é a glória que o Pai dá ao Filho, mas não a glória do Pai vai para o Filho. Isso é que precisa ficar claro. Jesus é o sacrifício. Jesus é a salvação, é o caminho, é a vida. Sem ele, ninguém vem ao Pai. Então, o que eu e você temos? Um caminho de verdade, de vida e salvação, que é Cristo. Mas, o que eu e você vamos fazer? Entender que o Pai é o Criador, Cristo é a criatura criada, porque Deus criou Cristo. Não foi Cristo que criou Deus. Então, ele foi criado pelo Criador, pelo Pai, e ele foi colocado na posição onde ele precisava estar, como sacrifício, Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo. Ele é a primícia que pagou a dívida de toda a humanidade. E ele não é Deus. No sentido de quê? Eu vou dizer que ele é um Deus menor? Não. Eu vou dizer que ele é um Deus mais ou menos? Não. Ele é o Filho de Deus, porque é o que está na Bíblia. Vou repetir. Quem disse que eu sou? Pedro. Tu és o Filho de Deus. Alguns dizem que tu é profeta, Moisés, outros dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é João, Pedro. E vós, quem dizes que eu sou? Tu és o Filho de Deus. Pedro, não foi a carne, não foi o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai. Então, meu amigo, não existe você querer mudar a posição de Jesus, as palavras de Jesus, a missão de Jesus, porque essa é a missão de Jesus. É salvar um povo que se havia perdido. Como? Sendo o Cordeiro, pagando os pecados, redimindo, trazendo a salvação, pagando a dívida, pagando a cédula e colocando nós no caminho que é ele, a vida e a salvação.
e a verdade. Agora, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí eu pergunto, um cara que diz ser melhor que todo mundo, que diz que prega a verdade, que diz que tem entendimento de Bíblia, vai pegar Deus e vai colocar no lugar de Jesus e vai colocar Jesus no lugar de Deus com qual intuito? Sendo que isso é uma verdadeira heresia. Porque, vamos lá, na fundação do mundo, Deus criou o Filho. Deus criou o Filho. Não importa o que você entenda, que entenda uma coisa, não foi o Filho que criou o Pai. Então, quem criou todas as coisas é que é Deus, é que é glorificado, e não a criatura. Portanto, nós temos aqui nos nossos dias, porque ele disse que no Velho Testamento, mandamento, amarás a Deus e ao teu próximo, não fará imagens de maneira nenhuma, de forma nenhuma, nem parecida com nada na terra, e nem no céu, e nem nos mares. E o que nós temos hoje? Pelas pessoas que inventaram a doutrina cristã que nós temos hoje, atual. Qual é? Católica Romana. A do qual eu e você derivamos porque somos protestantes da Católica Romana. E o que nós fazemos? Nós somos contrário à doutrina católica romana. Por quê? Porque nós não admitimos imagem. Porque nós não admitimos dar adoração a não ser Deus. Porque está escrito no primeiro mandamento, só a Deus adorará. Qual é o primeiro grande mandamento? Adorarás a Deus. A Deus. E ao próximo como a ti mesmo. No primeiro mandamento, quando dá o primeiro mandamento que dá para Moisés, não estou aqui jamais, tá? Só estou dizendo, nem Jesus é citado para se ter adoração. Então, eu não sei, tá? O que o Josafá quer fazer com vocês. Mas eu vou dizer a vocês, ele está enganando e trazendo engano para muita gente. E se existe alguém verdadeiramente falso profeta e herege, é Josafá. Então, eu mostrei uma parte do áudio aqui. Eu disse que eu vou fazer uma segunda parte, vou ter que fazer, porque eu vou ter que entrar em questões profundas, vou ter que trazer textos bíblicos e não dá para fazer nesse tempo. Então, vou encerrar o vídeo por aqui, mas vocês fiquem sabendo que Josafá é herege e falso profeta. Disso eu tenho certeza, porque tudo que ele mostra e prova é isso. E ele quer imputar o que ele é em outras pessoas. Então, vocês estão sendo enganados por um falso profeta. E o nome dele é Josafá. E nos últimos tempos, o que não ia faltar era falso profeta e enganadores. Então eu volto a repetir e alertar vocês. Não deixe se enganar por Josafá. Porque eu vou dizer para você, ele tem um ardil, ele tem a facilidade, a condição de tirar as pessoas da igreja, porque ele já tirou muita gente da igreja. E é isso que eu estou querendo alertar você. Os que saíram e os que estão vendo vídeos dele e que estão entrando na lorota dele, na lábia dele. Por quê? Se você não ficar ligado aqui, ó, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, de verdade, você vai perder aquilo que você, tá, tem, que é a sua fé. Porque, irmãos, na Bíblia tem um monte de parte que diz, tá? Nós recebemos, mas se nós não ficarmos ligados, não é que eu e você vamos jogar fora.
O inimigo, ele entra e rouba, elimina, ele faz tudo. E o Josafá vive dizendo aí que não tem essa, só se você não quiser Deus. Eu concordo com isso. Só que uma coisa eu digo a você, você pode ser levado a não querer Deus. Por quê? Por causa de falácia, engano, perseguição do inferno, armadilha do inferno, guerra do inferno, tudo que é tipo de coisa ruim. Por quê? Porque ele está te atacando o tempo todo, na sua mente, na vida espiritual, na vida emocional, em todas as formas, para exatamente acontecer isso. Por que diz lá que Deus não tem prazer naquele que deixa o arado, naquele que volta, que retrocede? Por quê? Porque tem pessoas que voltam e retrocedem. Tá com a fé viva ali, tá caminhando, mas vai ouvindo a voz do Satanás, vai ouvindo a voz do inferno, a guerra vai vindo, a luta, a prova, a perseguição, e vai batendo, até o quê? Que a pessoa fica de uma forma tão fraca que ela começa a desfalecer na fé. E aí, meu irmão, quando você desfalece na fé, que a sua fé, ela termina, acabou. Você não crê mais na salvação, você não crê mais no amor de Deus, você não crê mais no poder de Deus, você não crê mais no perdão de Deus, você não crê na misericórdia de Deus, você não crê em mais nada. Mas não é porque você não quer. Quem quer ir para o inferno, irmão? Quem em sã consciência quer ir para o inferno? Mas existe um ataque. Jesus falou, pediu, ele falou, Pai, se possível for, passe esse cálice de mim. Quem era Jesus em relação a eu e você? Se Jesus clamou misericórdia, pediu força, pediu... Ele simplesmente clamou por quê? Porque ele sentiu o peso da guerra, da luta. E quem é eu e você para dizer que nós somos fortes? Nós somos alguma coisa? Que nós sabemos porque nós somos alguma coisa, porque nós aprendemos, lemos Bíblia, fizemos teologia, fizemos isso, aquilo e aquilo. E isso é o suficiente para nós caminhar? Não, irmão. Não é. Paulo escreveu lá, ó, a armadura do Espírito. Então nós precisamos, irmãos, todo crente, responde para mim aí, você que é crente cristão ali em Deus mesmo ali, responde para mim, você não tem guerra, você não tem ataque, não o tempo todo guerra, ataque em cima de você, pessoas por todos os lados sendo usadas pelo inferno para poder te atacar, para poder te fazer você diminuir na fé? Tem ou não tem? Eu estou mentindo? Se existe esse ataque todo, isso aconteceu com Jesus. Para que ele desfalecesse, para que ele desistisse, ele voltasse atrás. Mas ele perseverou até o fim. E ele chegou ao ponto de dizer, está consumado. Mas antes disso ele sofreu, ele passou por todo o tipo de afronta, de guerra, de covardia. Foi morto, assassinado covardemente. Mas ele não passou? Passou. Se ainda na Bíblia diz, e se fizeram o que fizeram com Jesus, que era o lenho verde, imagina o que não farão com lenho seco. Agora, por que fazem? Para tentar destruir o quê? A sua carne? Não. Para tentar destruir a sua fé. Roubar a sua coroa. Para que você venha perder a fé e você venha diminuir na fé. E aí quando perdeu, acabou a fé, acabou tudo. E é isso que o inferno planeja na sua e na minha vida. Mas profetizo aqui agora, em nome de Cristo Machia, para a glória do Eterno, que na minha e na sua vida não vai ter êxito do inferno, do inimigo. A nossa fé vai prevalecer até o dia da nossa vitória em Cristo, no arrebatamento ou na glória com Deus, seja que tipo for. Mas nós vamos manter a nossa fé e nós vamos estar com Deus o tempo todo aqui nesse planeta e aonde for que Deus quiser nós vamos estar lá. Porque inferno nenhum vai derrubar nem a minha e nem a sua fé.
Agora, eu repito, herege, praticante de heresia, falso profeta, é esse cidadão chamado Josafá. Abre o olho com ele, porque senão você acaba perdendo a sua fé. E você perdendo a fé, meu irmão, infelizmente, é o fim. É o fim. É algo terrível na vida de um ser humano, é quando ele perde a fé. Porque eu já vi várias pessoas, irmãos, quando fala, tá desviado. Não, acabou a fé. Ele não crê em mais nada, já chutou o balde, acabou, irmãos. É uma coisa horrível. É uma coisa horrível. É uma coisa mais horrível que você pode ver. É uma pessoa que não crê em Deus. Parece que ela vive em outro mundo, está totalmente desligada. Então eu digo a você, abre o teu olho, se fortalece, se reveste das armaduras espirituais, clama, busca, vai para o culto, se for uma vez por semana, glória a Deus, se for todo dia, glória a Deus, não importa. Mas não dá mole para o inferno, porque ele fez tudo que fez com Jesus. Se ele fez com Jesus, ai de mim e de você, se nós não vigiarmos, clamarmos e pedirmos, implorarmos misericórdia do Eterno na nossa vida. Então não é estudo bíblico, não é essa palhaçada aí que ele criou aí, que olha quanta gente ele tirou. E o mais incrível de tudo é que as pessoas vão pro YouTube, descer o porrete, brigar contra a congregação e arrumar problema. Porque, irmão, quando você sai de um lugar que você sai tranquilão, numa boa, tranquilo, você tá de boa, sabendo o que tá fazendo, você não vai olhar nem para trás. Jesus mesmo falou, ó, você entrou num lugar, tá ruim, sai de lá, bate o pé, tira a poeira, não olha nem para trás. Agora, por que essas pessoas fazem isso? Porque estão todos com problemas. E estão colocando... Eu falo aqui, eu tenho muito problema com a congregação, não com a congregação, mas com várias pessoas que estão na congregação. E eu vou fazer um vídeo sobre isso, falando, não vou colocar nome, mas falando para essas pessoas aprenderem como servir a Deus e como parar de prejudicar o seu próximo. Irmão, já ficou grande demais, então eu vou dar continuidade nesse vídeo outra hora e a gente volta a conversar, porque é o que eu falei, tem que trazer texto bíblico, tem que botar as claras aqui, e isso tudo leva tempo, a gente tem que pegar e trazer. Eu não preciso trazer porque eu já tenho a minha convicção. Conheço vários textos, entendeu? Mas tem que trazer para mostrar para as pessoas, entendeu? Que as pessoas estão sendo enganadas, porque eu vou trazer todos os textos bíblicos que estão dizendo aonde Jesus repetiu e falou e aonde os profetas fizeram a profecia. Ele é Jesus, ele é o Salvador, mas ele não é Deus. E como o próprio Jesus falou várias vezes, eu sou o Filho de Deus enviado para cumprir aquilo que o Pai determinou. É só isso. E eu vou fazer e ele fez. Então, Deus faz o que ele tem que fazer como Deus e Jesus faz o que tem que fazer como Jesus. É simples assim. E nós fazemos o que temos que fazer como crentes em Cristo, no eterno, e obedientes e cheios do Espírito para a glória do eterno. Até o próximo vídeo, para a glória do eterno, tá aí. Josafá é um herege e falso profeta.